Como vão, historiadores? Tudo bem? Mais uma vez eu agradeço por todos os engajamentos aqui no canal Guerreiros Monarquistas, resultando, é claro, nas presenças de pessoas não monarquistas, e isso é muito gratificante para todos nós. Bem, como vocês já conhecem, o canal Guerreiros Monarquistas abrange também os assuntos atuais correlacionando com os nossos trabalhos. Então, diante de tantos escândalos envolvendo militares no último governo, não custa nada lembrar qual é a verdadeira função dos militares no país. Então, ficaram curiosos? Mas antes eu peço para que vocês se inscrevam no canal Guerreiros Monarquistas, para vocês receberem as notificações, combinado? Então vamos ao assunto de hoje. Mais uma vez, nós estamos no quadro Perguntas e Respostas, no qual nos remete a perguntas de muitas pessoas sobre a função das Forças Armadas, mais especificamente do Exército. Porém, depois do golpe da República, a função do Exército ficou totalmente desconhecida. Mas para nós tirarmos as dúvidas, eis uma entrevista antiga do saudoso Dr. Enéas Carneiro com a jornalista Marília Gabriela. Vamos assistir juntos. Diga uma coisa para mim, senhora. Quando o senhor fala em ordem, e vamos voltar para um assunto nacional, mas é que tem gente pretendendo municipalizar uma questão importantíssima hoje de grande centro, que é a questão da segurança. Eu fiz uma enquete já aqui nesse programa, baseada numa proposta ou uma sugestão de solução do presidente do Senado, ACM, que disse que o Exército deveria ir às ruas para a segurança da população. Eu discordo disso. Discorda? Claramente, de modo sem discussão, de modo irretorquível. Eu fui militar. Quer dizer, falo de cátedra. Só fala como militar. Não, eu falo com convicção. Uma coisa de disciplina e ordem que parece uma coisa... Não, eu obedeço ao comando. Eu sei obedecer, dona Maria, e sei mandar. O que aí está é a falta de ordem absurda. Ninguém sabe no Brasil quem manda. Há um caos generalizado. Voltando à pergunta que a senhora fez com tanta inteligência, né? Veja bem, o Exército não é preparado para pôr ordem nas ruas. Salvo em situação de calamidade. Para governar? Também não. Não. O Exército é preparado para defender a pátria, para a segurança nacional, a segurança maior, no sentido amplo do termo, geopolítica. Quer dizer, os militares, e eu o fui, eles são treinados para amar a pátria. Eles são o único profissional que é obrigado a dar a vida pela pátria. Ele é obrigado. Ele larga. Entende? Quer dizer, aquilo é formação. Ele não sabe como lidar com um criminoso civil. Ele não sabe. Ele aprende a atirar em situações de guerra. Ele não está treinado para lutar contra a criminalidade urbana. Eu discordo de Sua Excelência. O saudoso Dr. Enéas Carneiro tinha razão? Qual a opinião de vocês? Restauradores, vamos conversar? Essa questão tem sido de muita controvérsia desde o golpe da República, resultando sempre na presença do Exército na horrível história republicana do Brasil do século XX, de golpes e contragolpes. Além disso, a fala do saudoso Dr. Enéas Carneiro é definitiva. A verdadeira função do Exército é defender a pátria e nada mais, e não governar. Uma outra questão. Mesmo estando monarquista, eu vou sempre tirar o chapéu para o saudoso Dr. Enéas Carneiro por toda a sua sabedoria em relação à política brasileira e de explicar a verdadeira função do Exército. Por fim, deixo duas perguntas para vocês. Qual será a verdadeira função do Exército no pós-restauração? E a outra pergunta, se o plebiscito de 93 desse vitória à monarquia, o saudoso Dr. Enéas Carneiro seria um excelente primeiro-ministro? Deixo com vocês. Vamos aos nossos lembretes. Como é de praxe aqui no canal, mais uma vez eu lembro, se inscrevam no canal Guerreiros Monarquistas para vocês receberem as notificações. E para quem quiser trabalhar nas ruas com os panfletos atualizados da Guerreiros Monarquistas, é só adicionar o link logo abaixo. Combinado? Restauradores, agradeço de coração pela presença e audiência de todos vocês. Muito obrigado. Ave Império do Brasil. Diga uma coisa para mim, senhora. Quando o senhor fala em ordem,
E vamos voltar para um assunto nacional, mas é que tem gente pretendendo municipalizar uma questão importantíssima hoje de grande centro, que é a questão da segurança. Eu fiz uma enquete já aqui nesse programa, baseada numa proposta ou uma sugestão de solução do presidente do Senado, ACM, que disse que o Exército deveria ir às ruas para a segurança da população. Eu discordo disso. Discorda? Claramente, de modo sem discussão, de modo irretorquível. Eu fui militar. Quer dizer, falo de cátedra. Só fala como militar. Não, eu falo com convicção. Uma coisa de disciplina e ordem que parece uma coisa... Não, eu obedeço ao comando. Eu sei obedecer, dona Maria, e sei mandar. O que aí está é a falta de ordem absoluta. Ninguém sabe no Brasil quem manda. Há um caos generalizado. Voltando à pergunta que a senhora fez com tanta inteligência, né? Veja bem, o Exército não é preparado para pôr ordem nas ruas, salvo em situações de calamidade. Para governar? Também não. Não. O Exército é preparado para defender a pátria, para a segurança nacional, a segurança maior, no sentido amplo do termo, geopolítica. Quer dizer, os militares, e eu o fui, eles são treinados para amar a pátria. Eles são o único profissional que é obrigado a dar a vida pela pátria. Ele é obrigado. Ou ele larga. Entende? Quer dizer, aquilo é formação. Ele não sabe como lidar com um criminoso civil. Ele não sabe. Ele aprende a atirar em situações de guerra. Ele não está treinado para lutar contra a criminalidade urbana. Eu discordo de Sua Excelência, o presidente do Senado.